Quem não escutou essa pergunta? Professor, esse exercício pega mais? O crunch é um excelente exercício para o reto abdominal e os oblíquos. No entanto, você tem outras alternativas, como por exemplo a prancha ventral com a abdução dos ombros, ativa mais os músculos reto abdominal e os oblíquos. E tem algum outro que ativa mais ainda? Opa, prancha ventral com a flexão e rotação interna do quadril. Você ativa muito mais. Neste vídeo eu dou dicas imperdíveis. Assista até o final, você vai adorar. Isso é muito bom. O nosso tema de hoje é falar sobre um assunto muito interessante e de muita discussão e eu diria assim, relativamente atual, porque com o advento dos estudos de eletromiografia, que não são novos, já tem bastante tempo, mas especificamente no sentido de analisar a ativação muscular, tem nos dado informações muito significantes para que você, personal trainer, eu, professores de ginástica em grupo, consigam montar uma aula mais eficaz. Tá? Bom, eu coloquei um post, uma frase muito interessante, que é muito comum, inclusive entre os profissionais de educação física, aquela frase assim: professor, esse exercício pega mais ou pega menos? Esse exercício está pegando aonde? Esse exercício pega o quê? Isso é muito interessante, porque exercício não pega, pegar é na balada, né? Quando a Fabi vai dançar, a Nicole, que eles vão na balada, né? Eu e a Dona Lia já não vamos mais, mas o Sérgio, né? A Lúcia. Então esse é o pega-pega, né? Então eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem: ah, professor, eu sinto que esse exercício está pegando mais aqui, né? Essa posição das mãos, enfim. Então nós entendemos perfeitamente que a população, né, que as pessoas comuns, utilizam esse termo muito popular. Qual exercício que pega mais? Então lá na faculdade, meus alunos dizem: professor, eu fiz um treino que pegou mais o peito. Falei: quem que botou a mão no seu peito, né? Não, professor, foi o supino reto. Eu senti que pegou mais em cima, pegou mais embaixo. Na verdade, é um detalhe muito interessante essa questão do pega não pega, tá? Então, o primeiro ponto é assim: quando você faz um exercício, dependendo da magnitude da carga, do tempo sob tensão que esse músculo permanece, você terá maior ou menor ativação. E nós sabemos, né, por estudos, né, isso é um estudo clássico de fisiologia, quando você está pouco treinado, você é um sedentário, um indivíduo inativo, então o que acontece? A capacidade de ativação muscular de recrutamento é menor, graças a um componente chamado coordenação motora intramuscular. Então, quando você começa a treinar, um dos benefícios para você ganhar força muscular, né, é você fazer com que o seu músculo seja capaz de ativar mais unidades motoras, colocando consequentemente uma maior quantidade de fibras musculares que vão entrar em ação, então produzir a tal força desejada. Então, na medida que você vai treinando, você vai aprendendo, você vai melhorando essa capacidade de você recrutar mais e mais e mais fibras. Ok? Então, quanto mais fibras você recrutar, quanto maior for a ativação muscular, maior será a produção de força. Tá ok? Então esse é um conceito que se estuda aí nos cursos de fisiologia, nas faculdades, e já é muito comum. Por isso que existe aquela chamada fase de adaptação. Numa primeira fase, né, o seu sistema nervoso, ele aprende a recrutar, né, mais e mais fibras. E, consequentemente, você tem a ação conjunta, né, que é o que nós chamamos de coordenação intermuscular. Então, você tem a intra dentro do músculo e a inter. E esse estudo feito pelo que eu vou apresentar para vocês, pelo Gottschall e colaboradores de 2013, publicado na revista do Journal of Strength Condition, tá? É um estudo muito interessante. O que eles fizeram? Eles procuraram comparar qual tipo de exercício teria maior ativação muscular. O chamado exercício isolado ou exercício global, também conhecido como exercício integrado. Então vamos rapidamente fazer uma revisão. O exercício isolado é aquele que ativa um determinado grupo muscular prioritário, lembrando que no nosso corpo não existe isolado, ok? Isso é conceito. Então, você tem uma ativação de um grupo muscular e de uma articulação em um determinado plano. Normalmente ele é monoarticular e monoplanar, geralmente, tá ok?
O exercício global ou integrado é aquele que você ativa uma maior quantidade de grupos musculares. Consequentemente, você tem uma ativação maior de grupos musculares. E ele ocorre também, ele pode ser monoplanar ou ele pode ser bi ou triplanar, o que nós chamamos de multiplanar. Então eu vou mostrar para vocês desse experimento a comparação de exercícios que são muito praticados dentro das academias, dentro das aulas em grupo, dentro do treinamento personalizado, inclusive em aulas de abdominal. Muitas academias ainda têm, que eu acho interessante, né? Tem lá as aulas de abdominal, power ab glúteo, enfim, são alguns modelos pedagógicos que vão ao encontro daquilo que os alunos estão procurando, tá bom? Eu vou pedir para o Sérgio, que é o nosso acadêmico lá da Faculdade de Educação de Denville. Tudo bem, Sérgio? Por gentileza, deitem dentro do dorsal, cabeça para lá e os pés para cá. Isso. Tá? Decúbito dorsal, barriga para cima, isso aí. Então, o que esse experimento fez? Flexione os dois joelhos, coloque a mão atrás do pescoço. Então, este exercício, o que o Gottschalk e colaboradores fez? Ele comparou, ele colocou os eletrodos lá no reto abdominal, no oblíquo dos eletores da coluna, e ele verificou a ativação muscular. A pergunta a ser respondida é o seguinte: qual exercício ativa mais? O reto abdominal, tá? E os oblíquos, tá, ok? Então o que ele fez? O primeiro exercício foi a posição e vai fazer a elevação, isso, a flexão e voltou. Inspira e expira e volta. Então esse é o famoso crunch, né? Ou abdominal tradicional, tá, ok? Então esse exercício é específico para ativar o reto abdominal, né? E os oblíquos, tá, ok? Bom, então esse foi um exercício. Aí a pergunta era o seguinte: bom, esse ativa o reto abdominal bastante, ele ativa bastante o reto abdominal e os oblíquos. Porém, será que existe um exercício que ativa mais do que o crunch? Então o que o Gottschalk fez? Ele pegou, vamos virar de frente para lá, a prancha ventral. Então, coloca. Então o que ele fez? Colocou os eletrodos lá de novo, né? E colocou o aluno na posição prancha ventral, estende lá, e o que ele fez? O braço direito foi lá para o lado, ele fez uma abdução do ombro, ok? Então, aí ele pegou e colocou e fez o exercício, a prancha ventral com a abdução dos ombros, tá, ok? Pode relaxar, pode sentar. Então, o que ele viu? Em ambos os exercícios, no crunch houve ativação do reto abdominal e dos oblíquos, porém, quando ele colocou os eletrodos e verificou na prancha ventral com a abdução dos ombros, o que aconteceu? O reto abdominal e os oblíquos, que são os músculos primários neste exercício, ocorreu o quê? 27% de maior ativação na prancha ventral, Sérgio. Veja que loucura. Você sentiu a maior ativação? Sente a dificuldade? Então, na prática, né, veja o que aconteceu. Houve uma maior ativação do reto abdominal. É claro que o Sérgio é uma pessoa treinada, então se o seu aluno não consegue fazer isso, ele começa com a prancha ventral. E na progressão, como é que eu vou aumentar a intensidade do reto abdominal e do oblíquo? Fazendo a prancha ventral e ativando a abdução dos ombros. Então, quando eu fiz o movimento com os braços, né, eu diminuí a base de apoio, né, aumentei a estabilidade. Ok? Coloquei uma ativação dos músculos dos ombros. Então o que eu tive? Tive uma maior quantidade de músculos sendo ativados. Tá, ok? Então esse é muito interessante. E aí o que eles fizeram? Apoia a posição estendida. Aí eles colocaram, estende o joelho, vamos fazer o Malcolm Climber, tá? Então o que fizeram? Colocaram os eletrodos nos eletores da coluna, né, os eletores lombares, que faz a flexão do quadril, puxa o joelho direito, puxa o joelho, dá para frente, puxa para frente, isso, e faz uma rotação, isso aqui, e volta, e troca a perna, e puxa, isto, e volta, repete mais uma vez de cada lado, isto, e volta, e mais uma vez, ok, pausa, relaxa, tá? Quando incorporou na prancha ventral o Malcolm Climber, olha que
coisa fantástica, pessoal. O reto abdominal aumentou em 11%, comparando com a prancha. Teve um 11% a mais. E o que aconteceu? O glúteo máximo. Houve um aumento de 70%. O que isso me mostra? Que o Mountain Climber, né, e o Sérgio fez numa posição muito boa. Vou pedir para você ficar de lado, Sérgio, para dar uma dica interessante. Tá? Isso fica de lado, toma posição. Então veja o que acontece. Ele está controlando a região do tronco. Então, se o seu aluno não tem uma boa posição, não adianta você querer incorporar. Faz o movimento, flexiona. Aí, tá vendo? Ele tem uma rotação interna e mantém a estabilidade. E volta. Tá? Então, este exercício é um excelente para você fazer o quê? Ativar o glúteo. Obrigado. Ativar o glúteo e ter uma maior ativação do reto abdominal. Você diminui a base de apoio. Então você provoca uma maior instabilidade. Então essa é uma dica muito interessante para você fazer o quê? Criar o seu programa de treinamento. Tá ok? Obrigado, Zé. Então pode deixar o colchonete? Isso. Bom, pessoal, deu para entender? Então, qual que era a pergunta a ser respondida? Qual exercício ativa mais? Então veja aqui. O crunch é um excelente exercício para o reto abdominal, mas nós temos outras alternativas que ativam mais. Por exemplo, a prancha ventral. E a prancha ventral, com a abdução dos ombros, ativa mais do que o crunch. E o Mountain Climber ativa mais ainda. Então você tem aí uma progressão. Agora, não queira, obviamente, né, pedir para que seu aluno, já na primeira aula, né, se ele não consegue fazer a prancha tradicional, ficar lá 20 segundos, 30, ou a nossa dica ele permanecer pelo menos 40 segundos, não vai querer colocar aí, essas variações. Ok? Neste vídeo nós apresentamos algumas pesquisas relacionadas à maior ou menor ativação de um grupo muscular. Usamos como exemplo como aumentar a ativação do reto abdominal com 3 exercícios diferentes, ok? Compartilhe com seus amigos. Um abraço! Não se esqueça, se inscreva no nosso site metodologiamultifuncional.com.br e mande o WhatsApp 43 991 380891 e se inscreva nos nossos canais YouTube, Facebook e Instagram Mauro Ghiseline. Compartilhe com os amigos. Um abraço.